às 13h30 do dia 9 de dezembro de 2015, havendo o número regimental, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, conforme edital publicado em 7 de dezembro de 2015. Quero agradecer a presença dos excelentíssimos senhores deputados Bruno Dauag, Flávio Bolsonaro, Coronel Jairo e Paulo Ramos, e justificando a ausência do deputado Zaqueu Teixeira, que se encontra em uma audiência em Brasília. O propósito desta reunião, em consonância com a matéria deliberada por esta comissão, é a ouvirmos o excelentíssimo senhor secretário de Segurança, Dr. José Mariano Beltrame. Quero também registrar aqui a presença, além do Dr. José Mariano Beltrame, do Dr. Marcelo Montanha, chefe de gabinete da CESEG, do Dr. Rodrigo Vieira e também do Dr. Edivaldo Novaes, subsecretário de Comando e Controle da CESEG. Secretário, já lhe cumprimentando, quero lembrar aos nossos pares que, por força regimental, essa reunião deverá se encerrar às 14h55, por conta de nós termos o compromisso das 15 horas estarmos em plenário. O nosso objetivo dessa reunião foi um expediente encaminhado, um requerimento feito pelo deputado Paulo Ramos a respeito da aquisição de viaturas para a Polícia Militar. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas observações a respeito dessa aquisição que foi divulgada, inclusive, na imprensa, a respeito dessa compra de viaturas para a Polícia Militar. Certo. Boa tarde a todos. Presidente, eu queria primeiramente fazer um breve esclarecimento, né, e dizer a todos que eu me considero um administrador público e sou, inclusive porque tenho habilitação superior nessa área, dizer que aprendi que o administrador público deve ser controlado e fiscalizado, e um dos mecanismos de controle do administrador é, sem dúvida nenhuma, essa casa. Eu, como secretário, entendo que devo explicações a essa casa, assim como devo explicações a um outro órgão que assessora esta casa, que é o Tribunal de Contas do Estado, que assessora os contratos quanto à eficácia e quanto à economicidade. Dizer que não tenho absolutamente nenhuma restrição de vir prestar contas aqui. Eu acho que a senhora me conhece um pouco. Sou da pauta de que quanto mais transparente, melhor, a ponto de permitir que a imprensa, ou seja lá quem for, participe disso, exatamente porque entendo que o que se precisa hoje nesse país é exatamente transparência e demonstração clara de interesse público. Então, para mim é saudável essa atitude, né? Dizer que muitas vezes não atendi os convites que me foram feitos por dois motivos. Primeiro, porque a secretaria ela não é feita de um homem só. A secretaria tem todo um staff. E, em segundo lugar, às vezes, pela especificidade de determinados temas, que eu tenho certeza que, às vezes, a Polícia Militar, ou a Polícia Civil, o próprio ISP, ou um subsecretário poderia, sem dúvida nenhuma, trazer esses esclarecimentos à população. Então, eu queria dizer que eu tenho todo o respeito por essa casa, porque os senhores estão fazendo o papel de me fiscalizar e fiscalizar as nossas ações e mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo.
Com relação a esse contrato, né, e sem dúvida nenhuma eu entendo perfeitamente, até como administrador, que é uma prática moderna e, consequentemente, uma prática complexa. Então, há que ser esclarecidos, são detalhes importantes, mas tudo começou quando assumimos, através de um documento feito na época, o coronel Samuel, onde ele dizia, me corrijam aqui, devo ter esse documento aqui, assinado por ele, onde ele dizia que 200 viaturas tinham mais de 10 anos de uso, 39 viaturas tinham 9 anos de uso, 276 viaturas tinham 8 anos de uso, 457 viaturas tinham 7 anos de uso. Não vou descer mais abaixo, porque isso aqui já perfaz a metade da frota, e aqui está ele dizendo que ele não tinha condições de fazer a manutenção, porque a manutenção ela nunca seguiu critérios efetivamente rígidos, e ele diz aqui 75% da frota tem fabricação inferior ao ano de 2014. Obviamente que nós não podemos dar mobilidade ao policial em carros como nós tínhamos na época, que eu também tenho fotos aqui de viaturas, né, que se tinha à época. E obviamente se percebia que nós não necessitávamos, na verdade, de comprar um carro. Nós necessitávamos de comprar um carro e um serviço de gestão desse carro. Se fez um edital, se fez o processo, que foi para a jurídica, esse processo foi à Casa Civil, esse processo foi ao Tribunal de Contas, que comprovou ali a eficiência e a economicidade do processo, e nos foi dada a possibilidade de fazer um pregão eletrônico pelo menor preço dentro daquilo que se queria. Então, como que se montou isso? A montagem, o Rodrigo pode contribuir, só para os senhores terem ideia. Eu até pedi que o coronel, que era o antigo chefe do CMN, viesse aqui para ele, se fosse o caso de relatar como que eram feitas as manutenções antes, né? Ele pudesse esclarecer de uma maneira mais completa. O que nós fizemos? Foi feita a licitação, fizemos a especificação, não escolhemos o modelo do carro, nem se pode escolher. E, obviamente, aí que eu entendo perfeitamente que as pessoas possam ter uma compreensão diferente, porque nós não podemos comparar laranja com abacaxi. Então, eu não comprei um carro, eu comprei um carro, transformei em viatura, e esta viatura, ela tem manutenção preventiva, que é o controle diário nos batalhões de óleo, calibragem de pneus, e as manutenções constantes nos manuais de manutenção dos carros. Obviamente que aí nós já temos um ganho de durabilidade, porque a manutenção desse carro é maior. Segundo, nós transformamos esse carro em uma viatura policial. O que eu quero dizer com isso? 30 itens de um Renault, por exemplo, foi modificado. Uma Blazer, só para ter ideia, ela precisa de 2 baterias e ainda uma bateria acoplada fora do seu motor para poder movimentar o sistema de rádio, a luz estroboscópica, a luminária que tem em cima, e o sistema de rádio, que eu digo, não é rádio, é radiocomunicação. E ainda um sistema de ar-condicionado, que também não se tinha, né, mas a gente tem que pensar
obviamente, no policial, isto foi feito. Esse trabalho inclui também o serviço de guincho. Esse trabalho faz com que a empresa, além dos carros que estão no contrato, ela compre 7% a mais, 10% a mais do que estava no contrato. Para quê? No primeiro momento que esse carro estragar, entra um carro novo. Esta empresa, ela nos fornece informações gerenciais desse veículo. Ela pode nos dizer assim: o veículo que está baseado no batalhão X está rodando, vamos botar aí 200 km por mês. E aquele batalhão pode ter outro que está rodando 6.000 km por mês. Então, ele permite este gerenciamento, dadas as condições, se é rua, se é asfalto, se é interior, se é um carro que sobe em determinados lugares. E esse contrato também tem um profissional por batalhão. Esse contrato tem 15 oficinas não terceirizadas, oficinas da empresa. A empresa não é uma empresa de fachada, não é uma empresinha que tem um nome, é uma empresa que tem 60 anos e atende 20 estados brasileiros. E, como eu disse, passou por um processo de licitação. Todas essas medidas que foram agregadas a esse processo, obviamente que isso tem um custo. Um carro policial que nós transformamos, e aqui eu acho que estou falando praticamente com 2,5 policiais, né? Então, 13,5 com a senhora, doutora Marta. Desculpe a expressão, mas um carro que só troca o motorista, que chega às 12 horas dele no batalhão, troca outro, e que em 24 horas, num turno de 12, a cada dia são 2 motoristas diferentes a dirigir essa viatura. Os senhores todos têm carro, sabem o que isto implica. Segundo o próprio coronel, não chegou ainda, ele mesmo me disse que no CMM ele tinha um problema muito grande de contratos de manutenção. Ele dependia de uma série de boa vontade de outros empresários para poder fazer esta história, não é? Outra coisa, você compra um carro numa agência, você tem uma garantia desse carro. Eu sei porque isso foi perquirido, e é por isso que eu acho que tem que ser esclarecido. No momento que eu compro um carro por esse sistema e eu boto nele uma lâmpada estromboscópica, eu perco a garantia. Por quê? Porque eu descaracterizei o equipamento. Se a senhora comprar um carro zero e botar um kit gás, a senhora perde a garantia. Aqui nesse contrato não. Isto tudo, portanto, tem um custo. Isto tudo tem um custo. Eu diria que estes são os custos tangíveis, né? São os custos que pode-se mensurar financeiramente. Mas eu vou para uma situação também, no sentido de esclarecer os senhores, para os custos, os ganhos intangíveis. Porque, sem dúvida nenhuma, em administrações anteriores, nós tínhamos uma economia, se é que dá para usar esse termo, de viaturas. Por quê? Porque se comprava 1.000 viaturas e não tinha manutenção. Uma viatura estragava, se canibalizava uma outra para fazer aquele carro. O que nos meus parcos e antigo conhecimento de direito administrativo, isto é um crime, porque eu estou mexendo num bem que tem um patrimônio. No momento que eu tiro esse patrimônio daqui para outro lugar, eu tenho que dar baixa nesse patrimônio. E isso fizeram com inúmeros carros da frota da Polícia Militar e, quem sabe, lá da Polícia Civil. E uso aqui o exemplo do próprio filme Tropa de Elite, deixou isso muito claro.
Se os senhores forem hoje ao 7º Batalhão, que é a 7ª ou 2, Niterói, os senhores fizerem a volta por trás deles e forem lá atrás, pelo menos há uns dias atrás, eu estive lá, ainda o quadro era esse, os senhores vão ver lá atrás vários boxes, escrito borracharia, lanternagem, retífica, né, chapeamento, como se a instituição fosse uma oficina mecânica. Quantos homens nós tiramos desta atividade, que não é policial, e reinserimos no contexto da cidade? Quanto a polícia militar gastou ali de ferramenta, de peça, de graxa, de qualquer outra coisa, para fazer esse escambo? E quem controlava a compra de um jogo de velas? Será que o policial não ia lá na lojinha do fulano? Não, me dá aqui que depois... Nós acabamos com isso. Eu acho que este é um ganho intangível que a Polícia Militar hoje não precisa estar passando por esse tipo, e a Polícia Civil também. Hoje a gente tem contratos lá assinados com a Polícia Civil. Diria para a senhora que no 2º semestre de 2009, que nós estávamos incipientes com as viaturas novas, comparando, melhor, 2007, comparando com 2009, nós tivemos um aumento de 36% no atendimento 190. 36% no atendimento 190. Isto também tem um custo, isto tem um preço, isto é algo intangível, né, que pode se... que está computado na questão de a gestão da frota, não é o preço do carro, é a gestão da frota que nos proporciona isso. E tivemos 20% a mais no 2º semestre de atendimentos de ocorrência de rua, porque a polícia tinha capilaridade. O coronel Cid, que agora chegou, ele pode relatar aos senhores que para cobrir 7 setores ele tinha que escolher 3 porque não tinha carro para cobrir no outro. Mas eu acho que a grande questionamento, a grande polêmica, talvez, sem dúvida nenhuma, seja o custo disso. Então, o custo disso é exatamente esse, doutora Marta. É tudo que está agregado a estes carros, GPS, rádio digital. Eu tenho aqui uma relação de 30 itens, né? Uma série, o reforço em eletricidade, barras que foram colocadas, a reposição imediata de um carro, isto tem pneus que são trocados dentro da lógica, o aumento da vida útil de uma viatura, é lógico que isso vem para dentro de um contrato e tem um preço, e isto foi analisado e visto pelo Tribunal de Contas. De resto, eu diria assim, na nossa visão também, o que vale um morador dessa cidade ou desse estado olhar, como aqui na frente dessa casa, uma viatura inteira da Polícia Militar? Quanto custa isso? Quanto custa? Eu conheço policial que comprou farda nova para entrar no carro da PM, lá no 20. Eu fui entregar lá e comprou farda nova para entrar no carro com ar-condicionado, o que diziam que a polícia não precisa do ar-condicionado. Claro que a gente tem que melhorar muito a vida do policial, mas aqui a gente gastou, mas a gente está fazendo. Outra coisa, todo e qualquer risco que porventura acontecer é ônus da empresa. Outros estados, eles têm os carros locados. E ainda ontem eu conversava com o comandante e ele me dizia: secretário, que sorte que nós temos a gestão da frota, porque se eu tivesse que fazer manutenção e gestão da frota hoje, eu não tenho um tostão. Eu não tenho um tostão. Ainda bem que esse contrato vige, né? Porque se
não se paga uma locação, o que acontece? Ele recolhe o carro. E esse carro a gente paga e ele fica para nós. Ele pode ficar sem gestão, mas ele fica para a polícia. E também, doutora Marta, eu acho que aqui se contemplou, acho que a senhora há de se lembrar, veículos da Polícia Civil. Também se contemplou veículos da Polícia Civil. Os veículos blindados também, dentro dessa lógica, estragou, tem que botar um pneu, estragou o vidro, tem que botar o vidro, estragou. Então, eu acho que existe aí uma economia de escala que está embutida nesse preço. Agora, é óbvio que se você disser que um Renault custa X e esse carro custa 3X, só que o Renault é um carro normal. Este é uma viatura policial que tem todas esses itens que foram exigidos pela Polícia Militar e toda essa questão de manutenção em 15 oficinas, 18 oficinas distribuídas pelo Estado. Quer dizer que se estragou lá em Petrópolis, não tem que vir para cá. Lá, e não é empresa terceirizada, é empresa, isto tem um custo que também vai para dentro desse contrato. Então, assim, eu me sinto muito a cavalheiro no sentido de dizer que eu acho que o Estado está ganhando, e está ganhando porque as polícias pedem isso. Esse contrato teve aditivo, não foi porque o secretário quis. Esse contrato teve aditivo porque as polícias pediram. E hoje nós temos, por exemplo, um número importante de motos, que é o ideal para nós hoje, num trânsito caótico, numa cidade adensada como a nossa, mas nós não temos condições de recuperar e fazer o policiamento motociclístico como a gente quer. Então, eu queria, não sei se a Montanha trouxe aí, eu queria também, doutora Marta, deixar aqui com a senhora e que passe para a comissão a minha defesa, que está na Justiça. Eu, como não tenho nada a esconder da Justiça, muito menos da sociedade, e por consequência esta casa, eu entrego para a senhora e fique à disposição aqui a minha defesa, que já está no Tribunal de Justiça. Eu, em linhas gerais, deixaria, estou aqui totalmente à disposição para perguntas. Não sei se o Rodrigo tem as planilhas abertas, não sei se ele pode também esclarecer alguma coisa aí. Boa tarde a todos. Vou só acrescentar, secretário, uma informação, que todos os serviços aqui incluídos, seja a aquisição do veículo, seja a transformação numa viatura, seja o serviço de manutenção, ele é pago em parcelas iguais e sucessivas. Então, o Estado não precisou desembolsar na frente nenhum recurso para isso. Por exemplo, um carro, que é o ponto de partida dessa nossa discussão, ele sai da concessionária, é adquirido pela empresa e a sua propriedade é transferida imediatamente para o Estado, sem termos pago uma única parcela. E a partir desse mês da operação, que normalmente acontece 3 a 4 meses após a aquisição, é que o Estado começa a pagar as parcelas iguais e sucessivas de aquisição do veículo, que engloba a aquisição e a transformação desse veículo numa viatura, e de manutenção, que engloba, como o secretário falou, além da própria manutenção preventiva e corretiva, todos os custos com os pneus, toda e qualquer avaria que esse carro passar. Então, qualquer tipo de acidente automobilístico, se não significar perda total do veículo, também é coberto por esse contrato, além da estrutura das 18 oficinas espalhadas pelo Estado, que atendem exclusivamente os carros da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como se não bastasse, esse contrato ele tem um índice que tem que garantir a disponibilidade de média de 90% a 95% dos veículos todo dia na rua. Então, para que isso seja possível, se a empresa não tiver capacidade
devido ao tipo de problema, de devolver esse carro à rua em 48 horas, ela é obrigada por contrato a colocar um carro reserva nas mesmas condições, no mesmo modelo. Isso significa, no mínimo, mais 10%. Então, se nós compramos 1.000 carros, a empresa comprou 1.100 carros. Se a empresa transformou 1.000 carros em viaturas, ele transformou 1.100 carros em viatura. E, por fim, não menos importante, o sistema de gestão e gerenciamento de informação para que a Polícia Militar, na ponta, possa acompanhar a utilização desses veículos e para que a gente também possa acompanhar a realização dos serviços desse veículo. Porque os tipos de serviços prestados mudam ao longo da vida útil do veículo. O tipo de atendimento no primeiro mês de uso do carro é diferente da lógica de atendimento no 30º mês do carro. Mas isso faz com que, ao final dos 30 meses, a empresa possa contratar uma auditoria, uma certificadora independente que verifique que essa viatura ela está fora do desgaste natural em condições e possa devolver ao Estado, no final do contrato, essa viatura. O que não acontecia no passado, onde os carros eram comprados e eles acabavam ao longo da sua utilização. Eu quero dizer que eu me dou satisfeita com os esclarecimentos apresentados pelo secretário. Temos aqui a sua defesa, o fato está judicializado, acho que todos os deputados depois terão acesso, mas, por ordem, eu queria ouvir o deputado Bruno Dauari. Deputada, como eu já havia avisado aos demais deputados, eu não poderei prosseguir aqui nessa reunião, em virtude de uma entrevista na TV Alerj, e também me dou por satisfeito. Deputado Paulo Ramos. Presidente, caro secretário, pelos membros. Claro que nos causou uma surpresa muito grande a publicação nos meios de comunicação da ação movida pelo Ministério Público. Claro que não vamos ter a oportunidade de conhecer todos os detalhes ligados aos contratos, as suas repercussões na operacionalidade da Polícia Militar, não teremos condições. Mas causou surpresa. E a divulgação nos meios de comunicação. Então, nós vamos acompanhar, obviamente, o desdobramento do caso já no Judiciário Estadual. Mas a minha indagação, ela se distancia do mérito dos contratos. A minha indagação se prende ao tratamento sempre dispensado aos profissionais da segurança pública. Isto é, aos profissionais da segurança pública não tem sido oferecido sequer o direito à dúvida. Nós, com frequência, lemos no jornal a expressão, estamos cortando na carne. Nós temos punições e exclusões sumárias, especialmente na Polícia Militar. A minha indagação é se, a partir dessa experiência vivida agora pelo Dr. José Mariano Beltrame, secretário de Estado da Segurança Pública, se ele vai ter uma apreciação diferente quando alguma coisa for imputada ao policial. Se o policial vai ter direito também a essa dúvida, a não exclusão sumária, as coisas mais aceleradas, como é que ele se sente diante, especialmente, de uma corporação baseada na hierarquia e na disciplina militares. Então, como é que fica a apreciação de casos futuros? Se isso, num certo sentido, levou o secretário a fazer uma avaliação íntima do tratamento dispensado aos profissionais da segurança pública quando são alvos de qualquer incriminação. Se levou a refletir, porque eu vejo, excluímos tantos, estamos cortando na carne, foram tantos expulsos, e nós aqui ficamos reunindo, secretário, muitos casos de, assim,
flagrantes injustiças. Às vezes o policial é absolvido na justiça depois de ficar excluído. Dificuldades de retorno, se isso levou a uma reflexão, porque o Ministério Público denunciou. Quer dizer, nós não temos aqui, eu disse isso, nenhum motivo, mas nenhum mesmo, nem muito longínquo, para duvidar da idoneidade, da retidão do secretário no trato da coisa pública. Mas o Ministério Público teve um outro entendimento. Mesmo não sendo uma coisa deliberada, sendo uma coisa da administração. Mas a repercussão é que eu estou cuidando dela. Vamos acompanhar, é lamentável sob todos os aspectos. Mas vou fazer uma pergunta de uma forma assim, se isso, num certo sentido, humanizou um pouco mais o secretário. Obrigada, deputado. Secretário José Maria. Bem, eu queria dizer, deputado, que há situações que, infelizmente, são, na minha maneira, muito embora preliminar, e preliminarmente a gente, em tese, não deve fazer nenhum tipo de, emitir nenhum tipo de opinião, mas há determinados fatos que hoje, graças a Deus, vêm a nós, através de tecnologias, de fotografias, de filmagens, que, feliz ou infelizmente, são irrefutáveis. São irrefutáveis. Como um policial botar uma arma na mão de uma pessoa que já está morta. Ou como um grupo de policiais desferir 84 tiros num carro. Eu até diria que isto pode não ser uma questão de preparação, porque a preparação a gente dá para quem é engajado, para quem tem compromisso com a corporação, para quem assume seus erros. Nós todos erramos, nós todos somos humanos. Agora, os excessos que acontecem, existem excessos que são muito fora da curva, para que a gente possa, muitas vezes, sair em defesa daquelas pessoas ou da instituição. E deixo registrado aqui, na minha percepção, eu acho que se tem um secretário, desculpe a expressão tosca, que põe a cara na televisão para defender Polícia Civil e Polícia Militar, acho que somos nós. Que vai a um cemitério, que ouve o lamento de uma mãe, que reclama, que se queixa, mas que sempre diz que o policial morreu fazendo aquilo que ele pretendia. E me sinto na obrigação de ir por ser policial. Não vou lá pela pessoa morta, vou pela instituição. Então, eu sou pai de 3 filhos, deputado. Tenho 35 anos de polícia e acho que as polícias também são cobradas, por vezes, de maneira um pouco exagerada, mas tem cenas que são muito traumáticas e tem cenas que num julgamento, tem cenas que num plenário, tem cenas que num conselho disciplinar torna-se, na minha concepção, indefensáveis. E vou dizer, nós vamos continuar trabalhando firme em cima de desvio de conduta. Nós vamos e temos trabalhos a serem feitos em cima de desvio de conduta. Acho que, assim como eu tenho uma ação que foi ajuizada, embora tenham dito que eu fui denunciado, ação de improbidade, a senhora sabe que não existe denúncia, né? A ação de improbidade, ela corre até o fim, até porque ela é pública, ela não é interrompida. Né? Eu acho que o Judiciário está aí para isso. O Ministério está aí cobrando questões de alta resistência para isso. Houve um caso de uma delegacia de homicídio, teve um posicionamento, o Ministério Público foi lá e deu o posicionamento dele. Eu acho que o nosso sistema jurídico e o nosso sistema democrático é assim.
permita. Deputado Paulo Ramos. Secretário, naturalmente que eu não estou me referindo, naturalmente que eu não estou me referindo aos casos que são, assim, de imediata comprovação. Estou me referindo a casos em que imediatamente não tem ainda evidências, que dependem de uma investigação. E mesmo assim, especialmente na polícia militar, o policial militar é punido, é excluído, e depois ainda dizem assim, porque nós conhecemos o jargão interno, ele é que busque seus direitos no judiciário. Nós temos inúmeros casos de policiais que ganham na justiça o retorno. Mas temos inúmeros casos de policiais militares que são absolvidos. Às vezes são absolvidos não por falta de provas, mas pela inexistência de provas e têm dificuldade de retorno. Eu não estou me referindo, obviamente, e espero também que não seja confundido, que ninguém em sã consciência pode defender o desvio de conduta, os excessos praticados. Claro que não. Não é isso que eu estou tratando. Eu estou tratando de inúmeros casos de policiais militares, ex-policiais militares, que nos procuram, a mim e a outros, e que, numa observação preliminar, a gente verifica que houve o excesso punitivo. O excesso punitivo não com a punição disciplinar ou prisão, não, mas a perda da profissão. E sem que haja uma apuração, quer dizer, ao policial não é oferecido o direito à dúvida. Imediatamente vem a certeza, mesmo em casos que exigem ainda uma investigação. É isso que eu estou falando. Agora, tem gravação, tem fotografia. Claro, ninguém... É impossível. E eu não estou tratando desses casos. Não estou tratando disso. E nem entendo que deva haver tolerância com o desvio de conduta. Eu não estou tratando disso. Porque eu entendo que não pode haver tolerância com desvio de conduta. Eu estou dizendo nos casos em que não há a devida comprovação e o policial é imediatamente punido. Só isso. São esses casos. E digo mais, que não são poucos. Só que não tem repercussão na mídia, a não ser na estatística. Excluímos, e a expressão é, estamos cortando na própria carne. É nesse sentido que eu estou falando. Eu quero dizer que eu torço, espero que o resultado seja um resultado que afirme aquilo que eu entendo como verdade em relação ao procedimento do secretário. Eu não estou disso também. A minha questão é essa. Eu não tenho dúvida de que dificilmente, numa situação semelhante, um policial militar permanecesse no serviço ativo. Ele seria imediatamente colocado, se praça com mais de 10 anos em conselho de disciplina, com menos de 10 anos em comissão de revisão disciplinar, e se oficial, conselho de justificação. Somente isso. E falo isso, secretário, respeitosamente. Não quero causar nenhum tipo de constrangimento. É o que deputado Bolsonaro uma vez criou aqui uma comissão para avaliar os excessos. Foi um entendimento, inclusive, com o comandante-geral da Polícia Militar, na época. E aqui nós recebemos, assim, situações, assim, assustadoras de injustiça. Por quê? Porque a administração é ágil, imaginando que assim está dando uma satisfação à sociedade. Eu estou falando naqueles casos que não são notórios, mas que entram na estatística como sendo aquele padrão de moralização, de corte na carne. Obrigada, deputado. O secretário quer fazer alguma observação? Eu acho, deputado, eu absolutamente não vou lhe contradizer com relação a isso, né? Só lhe explicar o seguinte, eu acho que essa é uma questão da corporação, né? Dos conselhos da corporação. O processo, quando ele vem para mim acompanhar ou para mim não acompanhar. Obviamente que, na grande maioria dos casos, eu acompanho, entendendo que ali houve, sem dúvida nenhuma, o contraditório, a ampla defesa,
os prazos para aceitar as argumentações e contra-argumentações. Agora, eu acho que, quem sabe, cabe uma conversa de como que esse processo se dá, quem faz esse julgamento, como que isso é feito, porque o processo, quando ele chega para minha assinatura, eu só homologo o que está feito ou não. Então, é óbvio que eu vou, a princípio, acompanhar o que o jurídico ou a corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil fizeram, mas se isso tem que ser revisto, eu acho que não há problema nenhum, quem sabe até trazer essas pessoas aqui e ver esse processo, né, como que isso está acontecendo. Obrigada. Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo. Microfone, por favor. Cumprimentar o Cid ali, meu amigo Cid, secretário e o presidente. Eu confesso que fiquei um pouquinho frustrado aqui, embora eu visse que a matéria era a respeito dessa acusação do Ministério Público. Eu pensei que ia ser mais amplo o debate, porque acho até pelo histórico do secretário, eu tenho oportunidade de conversar com o secretário muito, talvez tenha conversado 1 ou 2 vezes. Uma vez até tentei uma audiência lá, mas a secretária queria saber qual era o assunto. Que é isso, comandante? Eu não quis dizer o assunto, não consegui audiência. Que é isso. Já umas 2 vezes, não foi a primeira, não. O senhor vai ficar com o meu celular aqui para que isso não aconteça. Tá bom, secretário, muito obrigado. Então, eu fiquei meio frustrado, porque eu acho que essa discussão do Ministério Público em apurar se houve improbidade administrativa, nós temos tantos problemas de uma grandiosidade, e é lógico, pelo transcurso da sua função, é até incompatível esse tipo de investigação. Em coisas que tem fatos que começam se tornam inócuos e sem propósito, a partir do momento que vai se apurar uma coisa que elementar. Claro que achei até engraçado aí, já vi que o senhor, quando deixar de ser secretário, vai abrir uma agência de carro, oficina mecânica, já está expert nesse assunto do Peugeot, de outros carros, até para se preparar para esse tipo de defesa, mas queria conversar outras coisas, não sei se... Faça a sua pergunta. Apenas fazer um esclarecimento. não é pergunta. Eu queria colocar alguns pensamentos, e até tentei marcar a audiência com o senhor, para que a gente conversasse algumas coisas, por exemplo... Vamos marcar hora e local agora. Pois é, por exemplo, para dar exemplo en passant e não demorar muito aqui, para a gente não perder muito tempo. Queria falar sobre as UPPs, por exemplo. Queria dizer para o senhor que a gente, quando está o quartel se formando, se é aspirante, ou recruta novo, a primeira providência que a gente faz é pegar o mais antigo e colocar com a gente, para que vá aprendendo com os mais antigos. E houve uma ideia aí de colocar só os recrutas, só os novos. Queria conversar isso, contestar isso, dizer que a corporação, a PM, ela tem um histórico de congraçamento, de camaradagem, de entendimento dentro dos quartéis, embora ela seja a grande vedete do noticiário, mas, na verdade, existe essa história. A própria hierarquia, ela faz com que haja essa aproximação. Então, deixar jovens lá nas UPP, queria conversar isso, queria discutir isso. Queria discutir também sobre o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança. Queria conversar isso. Eu tenho muito medo, eu e Paulo debatemos aqui uma vez com uma mulher, e ela começou a dizer aqui sobre conhecimento premeditado e ignorância ilustrada. Então, todo mundo aqui, todo mundo entende segurança, todo mundo fala de segurança, isso já foi até plataforma política para até algumas pessoas se elegerem. E o Paulo, na época, contestou ela falando que o maior medo que a gente tem é do conhecimento premeditado, quando a gente tem que dar satisfação, não para a sociedade,
mas para a imprensa a respeito dos nossos atos. Aí é que é ruim, né? Aí quando a gente começa a ter que dar satisfação dos nossos atos para a imprensa, para a sociedade é uma obrigação, porque você também não vê de Marte, você é pensado dessa sociedade que está aí com os mesmos problemas. Mas quando tem que dar satisfação para a imprensa, a gente fica muito escravo daquilo, fica difícil você atuar com liberdade. Queria falar também sobre um conselho de segurança. Não é possível que a gente não entenda que a cada dia que passa, por mais humilde que seja a pessoa, a gente tem sempre alguma coisa a aprender. Então, hoje, a gente tem muito medo dessa ignorância ilustrada, mas tem mais medo desse conhecimento premeditado, que as pessoas colocam as coisas como fosse uma imposição e como se a gente fosse marionete guiado pela mão do diabo. Tem que entender aquilo daquela forma. Queria discutir isso. A segurança pública, a gente precisa discutir isso. A gente sabe até que segurança absoluta é utopia, que não existe, né? Tem a morte do Kennedy lá, tem o ministro de Israel, morreu também, é a segurança mais forte do mundo. Mas a gente precisa começar a conversar sobre sensação de segurança. Paulo já se preocupou com as acusações com os policiais, mas passa por aí também. Queria conversar também sobre juízo de valor, que passa mais ou menos por isso. A gente tem que começar a respeitar as pessoas, né? Não pode, por exemplo, fazer do que se fala na imprensa, do juízo de valor de algumas pessoas, que aquilo seja a verdade absoluta. A verdade absoluta, ela tem que ser, eu lembro perfeitamente, que o sistema de apuração, e o senhor passou para a PM aí agora, que essa apuração é feita na PM, e nós vamos cobrar isso, que se a apuração é feita lá, realmente a responsabilidade já, se o processo chega quase que resolvido, então realmente não é a Secretaria de Segurança que tem que avaliar isso, realmente já vem da PM e nós vamos cobrar isso. Então eu queria falar sobre juízo de valor, conversar sobre juízo de valor, como é que a pessoa pode julgar e dar sentença, né? Fazer julgamentos assim, sem nenhum tipo de prova. E fica, às vezes, ao bel prazer, até da simpatia ou da antipatia, né? Tem gente que, pelo seu espírito de subserviência, né? E sem querer me alongar muito, até para ser mais vulgar, de puxar saquismo, começa a ocupar determinadas posições, que aquilo ali passa a ser um conselheiro da verdade, quando, na verdade, ele é apenas um subserviente. Queria conversar essas coisas, porque entendo que a segurança pública passa por aí. A gente precisa hoje, os homens foram feitos para se respeitar, independente de cor, classe, hierarquia, e o juízo de valor que tem nessas corporações, fazem com que as pessoas sejam julgadas, pré-julgadas, e depois, por exemplo, Paulo falou aqui, depois o cara é absolvido, né? E não volta, é sumário, vai embora você, e daqui a pouco o cara é absolvido, daqui a pouco nada se provou contra ele, e ele não tem condição de voltar. Por quê? Por causa de um juízo de valor e de uma atuação precipitada. Eu gostaria de primeiro deixar registrado aqui que e até fazer uma crítica. Eu achava que o secretário não viria aqui por causa desse fato do Ministério Público. O Ministério Público, ele também não é o rei da verdade. Ele Mas tá quem ali decidiu isso fomos nós, deputados. Hein? Houve um requerimento do deputado Paulo Ramos e a comissão aprovou. Lamento. Eu acho que o Paulo não devia ficar preocupado com isso, não, porque Nós aprovamos. isso é tão pequeno em relação ao que a segurança pública está oferecendo hoje, com esses problemas todos que o secretário... Eu queria só pedir para o senhor concluir, porque isso aí eu queria eu vou ceder concluir. a palavra Na próxima você ao está presente, você deputado vota contra. Flávio Bolsonaro. Não, hoje? Bom. As reuniões da Comissão de Eu Segurança. quero dizer o seguinte. Esse não é o problema da nossa segurança pública. Nós temos alguns problemas que precisam ser debatidos por nós. Esse aí é muito pequeno. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Deputado Flávio Bolsonaro. O senhor quer falar? Claro, pois não. Os senhores sabem que eu nunca escondi isso, que a UPP ia resolver o problema do Rio de Janeiro, né? A UPP, através da polícia, ela é parte da solução, ela não é a solução, né? E isso que o senhor levantou na primeira questão dos policiais novos e o mais velho, isso foi percebido. E hoje nós temos sargentos, que são os mais antigos, dentro também acompanhando grupos de UPP. A gente
corrigiu, de uma certa forma, pessoas um pouco mais experientes, com o perfil feito pelo CPP. A gente não pode mais largar aí 6, 8 policiais novos sem ter na sua retaguarda ou na sua supervisão um sargento, né? Que o senhor sabe que antigamente o sargento é que era o cara, né? Eu ainda acho que o sargento é que é o... Então, Continua. Então a gente tem esse aspecto. Em segundo lugar, eu queria deixar não só o senhor, mas a população do Rio de Janeiro muito tranquila com relação a serviço da inteligência. O Rio de Janeiro hoje tem a melhor inteligência do país. Posso lhe dizer isso. Hoje foi feito um trabalho pela Polícia Civil, junto com a Subsecretaria de Inteligência e o GAECO, de uma OS, que é um sistema de administração que dizem ultramoderno, que entrou há alguns anos aí. Nós conseguimos fazer um trabalho fantástico, onde aparece um rombo de praticamente 50 milhões de reais na saúde pública, algo que, em corrupção, que se já me irrita, corrupção em remédio e merenda escolar, eu acho algo muito sério. E o senhor tem a certeza que determinados trabalhos não seriam feitos como no Paraguai, como em outros lugares desse estado, ou como prisões como foram feitas, sem profissionais por trás desse trabalho, nós não teríamos conseguido êxito. O que acontece, sem dúvida nenhuma, é que muitas vezes você tem a inteligência, você tem a informação, mas você tem um problema que o Rio de Janeiro proporciona, que é a execução da operação. Nós, lhe dá um exemplo, nós por muito tempo nós sabíamos aonde estava o NEM, à época, com quem que ele... Mas pegá-lo lá, nós correríamos um risco de danos colaterais que não valiam a pena. Ou perguntaria para a sociedade, vocês estão afim de assumir o risco da CORE, ou do BOP, ou de qualquer coisa entrar lá? Então, o senhor pode ter certeza que informação, tanto informação de segurança pública como informação para Jogos Olímpicos, a gente tem, mas nós temos problemas sérios em função do adensamento, em função da complexidade que são determinadas áreas, de ir lá tirar essa pessoa sem que haja nenhum tipo de dano colateral. Conselho de Segurança. O Estado do Rio de Janeiro é o único Estado brasileiro que tem um Conselho de Segurança. Não sei se o senhor sabe disso. Nós temos... Não sei não, quem participa? Ninguém mais tem, só o Rio de Janeiro. Mas quem participa? A sociedade organizada, são feitos editais para que as pessoas participem. Fundações, ONGs, associações, sindicatos, eu posso mandar até a relação de todos nós temos aqui um Conselho de Segurança. Em segundo lugar, em último, né, que é a questão do juízo de valor. Eu acho que o juízo de valor, sem dúvida, não deve ser feito. Acho que o juízo de valor é nosso e ele deve ficar dentro da nossa alma, a menos que você tenha uma evidência muito clara. Então, eu acho que se há... E chega também para o meu gabinete pessoas que estão vendo a revisão do processo. Eu acho que cabe, sem dúvida nenhuma, em épocas de transparência, ver como que isso é efetivamente julgado, como que isso é feito para se cometer cada vez menos injustiças. Obrigada, deputado Flávio Bolsonaro. Bem, boa tarde a todos, secretário de Segurança, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes aqui do seu staff. Secretário, eu quero me dirigir ao senhor de forma muito respeitosa, muito franca, e quero que o senhor não me leve a mal nas colocações que farei, porque como o senhor colocou aqui, me chamo de meio policial. Eu não sou policial, não sou militar, tenho aqui três policiais nesse momento na comissão, mas apesar de não ser policial, não ser militar, eu sou uma pessoa disciplinada, respeito a hierarquia, tenho os princípios trazidos de dentro de casa e talvez pela atuação muito focada na segurança pública, eu acabo tendo essa proximidade muito grande com policiais, com profissionais de segurança pública, e eu queria trazer ao senhor aqui essa percepção deles que eu trago das ruas, que talvez não chegue
né, de uma forma como é passada para mim diretamente nas ruas, aos ouvidos do senhor pela sua assessoria. Em primeiro lugar, com relação a esse assunto das viaturas, eu tenho a convicção que esse processo vai ser arquivado. Quem conhece um pouquinho, apesar da minha... Eu sou tão disciplinado, eu sou o último a falar na comissão, né, com 34 anos apenas, mas estou no 4º mandato, portanto, já conhecia a realidade da Polícia Militar antes da chegada do senhor na Secretaria, e posso falar como testemunha, né, o que era antes e como é hoje com relação às viaturas, à estrutura, é incomparável. Naquela época era isso, viaturas não tinham pneus para rodar, não tinham ar-condicionado, e a gente vai evoluindo. O Estado vai investindo, vai melhorando as condições de trabalho, isso não se faz do dia para a noite, é óbvio, e vão surgindo novas demandas, né? As viaturas com ar-condicionado, equipadas, com manutenção, agora blindadas também, vão surgindo novas demandas, e conforme a capacidade do Estado, vai se investindo na segurança do nosso policial. Mas eu acho que o deputado Paulo Ramos, eu quero fazer um complemento ao que ele colocou, estou bastante feliz, que é no tocante à presunção da inocência, que eu acho que o senhor, obviamente, tem, todos aqui temos que ter, a Constituição nos garante isso, mas na prática, isso é ignorado, principalmente quando há o confronto por parte de alguns setores da imprensa, e acabam sugerindo que o senhor deu uma resposta de pronto e, às vezes, o senhor até se arrepende, não deveria ter ido tão além naquele momento, mas já foi. Então, não são raros os casos, né? O deputado Paulo Ramos colocou aqui uma comissão que nós tínhamos funcionando nessa casa por 1 ano, que examinou as exclusões na Polícia Militar durante 5 anos, cada caso assim, absurdo, era o homônimo que era excluído e não conseguia ser reintegrado. Os processos eram arquivados na justiça, os policiais eram impronunciados e eles não conseguiam voltar, enfim. Mas nós víamos como a pressa, muitas vezes, comete injustiças irreparáveis para eles, irreparáveis. Então, tanto no tocante ao Ministério Público, eu conheço esse promotor, né, que ofereceu essa denúncia, né, uma pessoa que está longe de ser uma unanimidade, né, e não raras vezes comete os excessos nas peças que produz, como o senhor colocou, um processo no judiciário, mas que acho que vai ter um destino que, né, qualquer administrador entende o que o senhor colocou aqui. A necessidade da modernidade, da forma de se investir. Mas essa é a realidade do policial militar, que não existe para ele, na verdade. Seja por um promotor inconsequente que ofereceu uma denúncia, seja por um delegado que está buscando, de repente, um estrelato em determinado momento, um comandante de batalhão que age da mesma forma, um superior hierárquico dele, enfim. E aí a minha preocupação, porque em várias oportunidades, secretário, a gente, vendo as suas declarações na imprensa principalmente, percebe isso, essa precipitação. E nem sempre em casos notórios. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de um policial, longe disso. Mas que o que tem-se no momento que há uma declaração vinda do senhor, e como o comandante das nossas forças de segurança, é muito impactante, porque a todo momento a tropa percebe e entende as mensagens vindas das suas declarações, eles se sentem inseguros de trabalhar. O policial está com medo, o senhor sabe disso. Um policial pegar uma arma e forjar na mão de um outro criminoso já morto, é óbvio que uma fraude processual é incompatível, um desvio de conduta, um crime. Mas por que ele fez aquilo? Uma ocorrência redonda como aquela, que não precisaria fazer aquilo. É o medo. Medo não do criminoso, medo do judiciário, medo do Ministério Público. Ele está mais preocupado com capa preta do que em combater o crime. Eu já ouvi de vários oficiais, inclusive do Estado-Maior da Polícia Militar, presidente, que o problema